Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo momento aqui, falando do contexto geral de Barroco, tá? Agora a gente vai falar mais especificamente o que estava acontecendo no Brasil, certo? Então, esse século XVII, essa época de 1600 é o período que a gente conhece como o ciclo da cana-de-açúcar no Nordeste, né? E aí eu selecionei 3 estados para vocês darem mais atenção, que é Bahia, Pernambuco e Maranhão, tá? Bahia, porque na época Salvador era a capital e é onde está focada, por exemplo, a poesia do Gregório de Matos. Pernambuco, porque vai ser a capitania onde vai ser invadido pelos holandeses, como a gente vai ver na sequência. E Maranhão, porque uma das missões do padre Antônio Vieira foi no Maranhão, foi lá onde ele escreveu o famoso sermão Santo Antônio aos Peixes, né? Ele teve bastante briga com o colono, que a gente vai ver na sequência, tá? Então a cana-de-açúcar foi o grande produto dessa época, só que para render mais a cana-de-açúcar precisou intensificar o trabalho dos escravos africanos. Então começou a trazer com cada vez mais frequência navios negreiros cheios de africano e cada vez mais baratos, assim, era ridículo. Pessoas pobres, né, já tinham seus próprios escravos para servir a si próprio, certo? Então, os escravos já começaram a vir, os africanos já começaram a vir desde da segunda metade do século XVI, ali no primeiro século de descobrimento, mas foi no século XVII que começou a vir e não parar mais para trabalhar no auxílio da cana-de-açúcar. Afinal, eles já tinham conhecimento, né, dessa planta lá na África, né, diferente dos índios que não tinham não praticavam esse tipo de agricultura aqui, certo? Como o Brasil começa a ganhar muito dinheiro devido à cana-de-açúcar, os holandeses, que era a principal refinaria de açúcar, decidem beber direto da fonte. Então o que eles fazem? Eles vêm e invadem e conquistam várias capitanias, se não me engano são 9 capitanias do Brasil, inclusive a de Pernambuco, da qual eles vão fazer um enorme investimento ao ponto de Recife se tornar ali no século XVII a cidade mais desenvolvida das Américas inteira, para vocês terem ideia, mais do que Salvador, inclusive, nas mãos do Maurício de Nassau, certo? Esse período vai durar aí quase 25 anos, né, quando o Maurício de Nassau se desentende com alguns protestantes, né, que também queriam botar a mão no poder aqui no Brasil. Os holandeses perdem muita força e os portugueses com a ajuda, né, dos brasileiros, acabam expulsando aí os holandeses daqui, né? Os portugueses junto com os brasileiros expulsam os holandeses. Só que a cana-de-açúcar na sequência vai entrar em crise. Por quê? Porque os holandeses vão acabar descobrindo um açúcar muito melhor e muito mais barato na região das Antilhas, né? O que seria mais ou menos ali a América Central, ali, Jamaica, Bahamas, né? Um lugar bem ruim para ficar um tempo, né? E aí a nossa cana-de-açúcar vai entrar em crise, né? Os estrangeiros ingleses, portugueses, espanhóis vão aproveitar e vão chegar aqui dando início a um tipo de trabalho mais mercantil, porque antigamente quase tudo era na base do escambo, né? Da troca, se fazia rapadura, mandava para lá, trocava por alguns tecidos, etc. Começa a desenvolver o capitalismo, mas mesmo assim a crise vai fazer com que o rei mande, né, o pessoal daqui adentrar pelos sertões brasileiros e encontrar alguma coisa que desse dinheiro. E de fato, em 1690, já no finalzinho do século, eles vão encontrar as primeiras jazidas auríferas, né, de ouro, diamante, ali pela região de Minas Gerais. E aí começa o século XVIII, que é papo para depois, é papo para o arcadismo. Então eu botei algumas imagens ali abaixo, né, dos negros, dos trabalhadores, né, fazendo ali alambique, né, que é a cachaça. Ali mais no meio eles trazendo as canas de açúcar, e a imagem bem da direita ali é os navios holandeses chegando e a dominação que eles vão ter em várias regiões do Nordeste, certo? Bom, pessoal, em termos de contexto cultural, 2 pontinhos só para vocês terem bastante claro na cabeça de vocês. É esse momento que vai se desenvolver a lógica do senhor escravo, da casa grande e da senzala, né? O Brasil, durante esse período, não vai ter um meio termo entre isso, né? Até vai ter, mas de muita pouca representatividade, chamados brancos livres, né? Pequenos comerciantes que basicamente vivem em situação quase mendiga, né? Então, essa hierarquia muito rígida, né, entre Casa Grande e Senzala, vai ser analisada aí como base da formação da identidade do Brasil pelo Gilberto Freire. Aí eu botei a capa do livro aí para vocês. Só que, nessa falta de policiamento, se eu sou o senhor, posso fazer tudo, entra um terceiro fator que vai castrar
essa liberdade total do Senhor, que são os jesuítas. Né? Os jesuítas vêm para cá, a Companhia de Jesus, eles já vinham desde o século passado, né? Vamos lembrar do Anchieta, né? Ali no primeiro século, mas agora eles começam a vir com mais presença, formar suas primeiras escolas na qual o filho desses senhores vão começar a estudar, né? Porque basicamente toda a educação primária do Brasil vai ser na base dos jesuítas, só que vai entrar uma disputa de interesses entre os jesuítas e os colonos, né? E aí fica de ilustração o sermão que eu falei do Padre Antônio Vieira, né? O sermão Santo Antônio aos Peixes, onde ele vai fazer uma forte crítica, né, aos colonos, e para isso, já que ele vai dizer, né, já que os homens não querem me ouvir, eu vou falar com os peixes. E aí ele vai usar os peixes metaforicamente, né, alegoricamente, para criticar os valores humanos, certo? Os peixes soberbos, os peixes mesquinhos, etc. Tá? Então essa tensão entre colonos jesuítas também vai fazer parte, né, da formação brasileira. Lembrando que os jesuítas, eles, que nem a foto está dizendo ali, né, eles defendiam os índios contra a escravidão, né? E os colonos queriam escravizar os índios. Então, mas eles não defendiam os negros? Não, os negros não, né? Inclusive o Padre Antônio Vieira tem sermões ali chamado do Rosário 14, do Rosário 16, que ele chega a justificar a escravidão africana, embora se compadeça dos sofrimentos que eles tinham, certo? Pessoal, vamos dar uma olhada aqui só para acabar esse bloco sobre a pintura barroca, tá, gente? Quem quiser dar um print aí, ó, eu botei alguns nomes interessantes aí de pintores considerados barroco. Eu destacaria o Diego Velázquez, El Greco, Steenwijk, né? Não sei como é que se fala exatamente, até botei no YouTube, mas pelo que eu entendi é Steenwijk, né? Vermeer, Caravaggio, Peter Paul Rubens, Rembrandt, certo? Tem vários nomes interessantes, principalmente na região da Holanda, da Espanha, e que vale a pena dar uma olhada em uns quadros. E eu trouxe alguns pra gente olhar, tá? O primeiro, ao meu ver, e o mais emblemático é As Meninas, do Velázquez. Esse quadro é muito famoso, né, pessoal? Foucault tem um longo ensaio sobre esse quadro, mostrando como ele faz uma ruptura na mimese artística, né? Porque geralmente um livro, uma pintura, qualquer forma artística, como diria Aristóteles, era uma mimese, era uma imitação da realidade. E o que a gente tem aqui é uma alternância do ponto de vista. A gente está vendo ali à esquerda, se vocês repararem, o próprio pintor, com o quadro na frente. E nós estamos sendo pintados. Né? Nós estamos sendo como se nós fôssemos o objeto, né? Então alterou, ele deslocou a perspectiva de geralmente uma pintura é o olhar do pintor, só que aqui nós estamos com o olhar do pintado, e nós estamos nos vendo lá no fundo, ó. Se vocês repararem, lá no fundinho tem um espelho que aparece o casal, né? Que é o casal real, se não me engano, Felipe, né? Da Espanha. E aí algumas meninas, né, da família, o cachorro ali deitado, com um soninho, bem de boa, e nós lá no fundo nos refletindo. Então uma imagem que desconstrói toda a verossimilhança, toda a mimese, e desloca o ponto de vista, né, da obra artística. É muito interessante, vale muito a pena pesquisar mais sobre As Meninas. Outra obra que representa muitos ideais barrocos é As Vaidades da Vida Humana, do Armin Steenwijk, certo? É um típico quadro de gênero natureza morta, né? Só que tem vários objetos aí bastante emblemáticos. Vocês têm a concha, né? Que era um símbolo de riqueza na época, mas é uma concha completamente vazia, né? Que mostra o quê? Que antes tinha um animal ali e ele já morreu, agora é um objeto inanimado. Vocês têm ao lado dela ali um cronômetro mostrando a passagem do tempo. Vocês têm a espada, uma espada japonesa, mostrando, né, o poderio, né, em vida das forças humanas, que no final, né, não serve mais para nada depois. A flauta bem ali no centro, e lá na direita, ó, vocês têm a chorumela, que são dois instrumentos musicais, né, que representam, além do amor, né, e dos prazeres da vida, também são, a flauta, ela é um objeto fálico, né, ela é uma representação do órgão sexual masculino, pra gente usar essas palavras. Então ela é símbolo da sensualidade, da sexualidade, tá? Ali vocês têm livros mostrando, né, a vaidade
do ponto de vista do intelecto, né? Vocês têm bem no centro ali uma espécie de lamparina e olhem ali resquícios de uma fumaça saindo, né? Como se ela recém se apagasse. E obviamente o mais emblemático é essa caveira aí, a la Hamlet, né? Trazendo a ideia para nós de que a vida é efêmera, tudo passa, tudo morre, a gente se preocupa com tanta coisa que depois vai desaparecer total, né? E é muito interessante o jogo de luz, né, pessoal? Essa luminosidade vindo direto dos objetos e atrás uma espécie de escuridão, de sombra, né? Fazendo esse contraste entre luz e sombra bem forte, bem típico barroco aí, tá? Sansão e Dalila, do Peter Paul Rubens, tá? Aí uma cena clássica, né? Religiosa, do Sansão adormecido enquanto vão cortar os cabelos dele para ele perder suas forças. Agora vejam a riqueza de detalhes ali, né, pessoal? Olha quantas dobras tem essa cena, né? Não só dos músculos, mas do próprio tecido, né? Da Lilia, enquanto ela dorme, uma cena erótica, ela com os seios de fora, mas muitas curvas, muitos pequenos detalhes, que é uma verdadeira obsessão do barroco, tá? E vamos dar uma olhadinha antes de ir para os autores do barroco nas artes plásticas no Brasil. O nome mais importante, sem sombra de dúvida, é Aleijadinho. Lembrando que o barroco no Brasil nas artes plásticas foi só no século seguinte e não foi nem especificamente na Bahia, embora as igrejas e catedrais do Nordeste sejam super barrocas, que nem eu vou mostrar uma cena daqui a pouco. Mas o mais famoso do barroco em termos de escultura e retratos aqui no Brasil foi no século XVIII, já em Ouro Preto. Inclusive quando a poesia já era Arcade. É uma coisa meio curiosa, mas é verdade, tá? Então quem for para Ouro Preto vai encontrar as esculturas, as igrejas de Aleijadinho do mestre Ataíde, tá? Essa aqui foi uma questão que já caiu do Enem, né? Ali, ó, com contornos assimétricos, riqueza de detalhe nas vés, nas feições, escultura barroca tem forte influência rococó. E aí ele dá ali o Santuário de Bom Jesus, esculpido em pedra-sabão por Aleijadinho. Eu particularmente tenho ali atrás trazido um pensador em pedra-sabão que eu comprei lá em Ouro Preto. E aí, profundamente religiosa, sua obra revela não é simplicidade, né? Não é liberdade. Poderia até ser singularidade, né? Mas não são personalidades reinadas na obras divinas. Então a resposta, não vou me deter muito aqui, mas era a letra D. Personalidade. Então revela uma personalidade modelando uma imagem sacra, né, de figuras religiosas com feições populares, né, rostos ali de pessoas reais, digamos assim, pessoas da nossa realidade imediata, tá? Outras obras aí do Aleijadinho, aí uma pintura, né, e do mestre Ataíde. Essas aí são clássicas, né, ficam no teto. Quem for lá em Ouro Preto vai encontrar dentro das igrejas, lá no teto, essas imagens. E aí eu queria convidar para encerrar esse vídeo aqui, vocês entrarem no Google e botar assim, ó, tour virtual pela igreja de São Francisco, né? Uma igreja que fica lá no Nordeste e tem uma foto em 360 que vocês podem andar por ela, né? Isso aí foi um print que eu dei, ó, inclusive aparece eu ali no cantinho. Eu tava conectado na minha tela aqui. E vocês conseguem olhar todas as imagens em 360, dando mais foco, menos foco, mais detalhe, se aproximando. E é bem legal, vale a pena aí perder aí seus 3, 4 minutinhos só para conhecer um pouquinho da arte barroca do Nordeste. Certo? Daqui a pouco a gente faz um vídeo especificamente para o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira.